Olá, meu caro aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à nossa disciplina de práticas contábeis. Eu sou o professor Eric Ferreira, sou bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. E hoje nós vamos aqui abordar um assunto relacionado a ajustes e conciliações, tá? Quando a gente fala a respeito da informação contábil, nós como profissionais, nós devemos prezar pela qualidade da informação contábil. E nesse sentido, as normas brasileiras de contabilidade e também a própria legislação buscam fazer com que a informação contábil que é trabalhada pelo profissional da contabilidade seja uma informação que esteja de acordo com a realidade da empresa, tá? Então, a informação exportada pela contabilidade, ela precisa ser uma informação confiável, útil ao processo de tomada de decisão e que retrate realmente a realidade da empresa, que tenha ali o que a gente chama de representação fidedigna acerca da informação e que a informação também seja relevante. Só assim nós teremos aí uma informação de utilidade. Ocorre que em algumas situações que podem acontecer, até mesmo no dia a dia da própria empresa, a contabilidade ela se depara com necessidades de ajustes, de conciliações, de correções de erros que possam eventualmente prejudicar a informação contábil que está sendo reportada. E é nesse contexto que nós vamos aqui na nossa aula discutir este nosso assunto relacionado a ajustes e conciliação. Conforme a gente observa aqui na nossa tela, nós temos aqui que na nossa aula de hoje estudaremos a conciliação contábil, as principais conciliações, ajustes contábeis no exercício, ajustes de exercícios anteriores, inconsistências de registros e lançamentos, inconsistências de controle, principais inconsistências, testes para identificação de inconsistências, conceitos e processos de conciliação financeira de bens, de direitos e de obrigações e do patrimônio líquido, tá bem? Então, o nosso assunto de hoje é ajustes e conciliações, tá? Você consegue ver aqui também as palavras-chave da nossa aula de hoje. Nós vamos explorar mais este lado muito importante da contabilidade, porque a contabilidade, ao se deparar aí com problemas que prejudiquem a informação, precisa estabelecer meios e mecanismos para que aquele problema seja resolvido, para que o ajuste seja efetuado, para que a informação seja validada no sentido de termos aí uma informação que seja confiável ao processo decisório. Nesse sentido, quando a gente observa aqui na nossa tela, acompanhando aqui, as problemáticas relacionadas aos riscos de erros, omissões ou mesmo ações fraudulentas constituem-se em um dos maiores desafios da área contábil. Então, nós temos aqui problemáticas que cercam a existência de erros, de ações fraudulentas, tá? Ou mesmo de omissões de informações contábeis. Esses elementos, eles distorcem a realidade reportada pela própria contabilidade no conjunto das demonstrações contábeis. E o nosso cuidado é lidar com isso, tá? Lidar com esse tipo de questão. Em nosso cotidiano, muitas vezes nos deparamos com informações falsas, incompletas ou mesmo descontextualizadas, que acabam por nos levar a avaliações e decisões equivocadas. Quando a informação ela não é precisa ou ela não é verdadeira, ela leva a equívocos, tá? No ambiente organizacional, isto é um problema, pois afeta não apenas o ambiente interno da própria organização, mas pode interferir também nas decisões de pessoas externas às organizações, a quem nós chamamos de stakeholders, que são partes interessadas ali na informação, tá? E então, a execução do processo de conciliação deve estar focada nessa garantia de qualidade informacional. Então, a gente precisa lidar com esses erros, com esses problemas, e a gente busca aí conciliações e ajustes de correções, tá? Para que a gente consiga garantir e preservar uma boa qualidade informacional dentro da contabilidade. Pois erros, omissões ou fraudes, por exemplo, envolvendo a apresentação das demonstrações financeiras, podem afetar muitas pessoas, usuárias de suas informações. Não só aqueles chamados usuários internos da informação contábil, mas também os usuários externos e aqueles que detêm ali algum tipo de interesse sobre a informação gerada pela contabilidade, pelos quais a gente chama aqui de stakeholders, tá? Que é uma expressão técnica que se refere a esses interessados na informação contábil, tá? Geralmente vinculados aí aos usuários externos da informação. Então,
todos precisam tomar decisões, tanto aqueles que estão dentro da empresa, quanto aqueles que estão do lado de fora da empresa. E a informação precisa ser, portanto, confiável, livre de distorção de erro, para que haja aí uma confiabilidade na informação, para que a informação seja de fato precisa, que retrate realmente a realidade de como aquela empresa é. Isso no que diz respeito ao seu patrimônio, no que diz respeito ao seu caixa, no que diz respeito à sua informação econômica e todo o restante do conjunto das demonstrações contábeis. Inconsistências de registro e lançamento. Bem, uma preocupação da contabilidade diz respeito aí a possíveis inconsistências que podem surgir na informação. A gente, nós como profissionais, nos preocupamos aí em trabalhar uma informação que seja realmente de qualidade e que também sirva, quando pertinente, para a prestação de contas. Quando a empresa ela reporta as suas demonstrações contábeis, ela está ali exportando a sua realidade, mostrando quem ela é naquele momento, mostrando um retrato, digamos assim, que é o balanço patrimonial, acerca da sua realidade patrimonial. E quando existe algum tipo de inconsistência, de distorção na informação, isso pode levar a erros de interpretação, a confusões também no processo de tomada de decisão, pode levar a equívocos e a gente precisa lidar com esse tipo de situação. E um dos caminhos para começar a pensar nesse tipo de questão é pensar que a contabilidade ela trabalha com dados, trabalha com lançamentos contábeis. Esses lançamentos vão acontecer em sistemas informatizados, geralmente, tá? E aí vai haver a geração de alguns relatórios, como o balancete de verificação, que é um relatório que antecede ao preparo aí das demonstrações contábeis, a própria checagem, por exemplo, em livros razões ou em livros de diário acerca dos registros que foram efetuados, dos eventos que estão acontecendo com a empresa, são importantes também dentro deste processo. Então, conforme a gente acompanha aqui na nossa tela, nós temos aí a necessidade por realizar conferência contábil. A contabilidade, ela registra, mas é também possível fazer conferências. Então, a conferência, ela compreende um conjunto de normas e procedimentos executados por pessoas ou sistemas e aplicados sobre documentos, controles e processos, com a finalidade de investigação, de identificação também de inconsistências que afetam ou poderão afetar a qualidade da informação. Então, a conferência visa a checagem, basicamente. A gente investiga, analisa e identifica inconsistências para levar aquela inconsistência para uma possível correção, tá? E nesse processo, nós temos o balancete de verificação, que compreende um documento derivado de um processo de registro que é submetido à avaliação de pessoas ou sistemas informatizados, tá? Para fim de confirmação quanto à correção dos registros contábeis. Então, a informação de um balancete de verificação que elenca uma espécie de resumo das contas contábeis registradas naquele momento, pode ser validada de maneira mais automatizada via sistemas ou por pessoas que fazem a checagem daquela informação para identificar, por exemplo, se os saldos contábeis estão corretos. E nesse sentido, a gente considera aqui alguns elementos importantes. Nós temos nesse processo de conferência da informação contábil, nessa investigação, o trabalho em relação aos sistemas, tá? E aí nós temos aí que entender, na hora de identificar possíveis inconsistências ou erros, como que a empresa procedeu, por exemplo, quais foram as rotinas, quais foram os processos, os procedimentos adotados, porque erros podem surgir de rotinas, de hábitos que as empresas tenham tido, ou mesmo advindo ali, por exemplo, de uma pessoa que cometeu um erro não intencional na hora de fazer o registro. Então, a gente trabalha aí investigando como que a empresa ela realmente atua. Periodicidade, cronograma de execução, de feedback e de reaplicação. Então, a gente busca entender esses elementos também em relação à empresa, como que a empresa está executando ali as suas atividades, qual o feedback que a empresa está tendo ali dentro dos seus relatórios. Será que tem alguma
alguma informação que está sendo reaplicada, reanalisada. Área administrativa, né? Unidades afetadas envolvidas pelo processo. Quem está envolvido? Qual área aquela informação se refere para que haja uma checagem correta? Se há uma inconsistência, por exemplo, na informação trabalhista, então a gente pode buscar investigar, por exemplo, o departamento pessoal, caso a empresa tenha esse departamento pessoal, para entender o que aconteceu ali dentro do departamento ou se houve algum procedimento que levou a algum tipo de erro nos registros contábeis, tá? Além desses elementos, nós temos também aqui que tomar como base sempre documentações que dão respaldo à existência do evento econômico que foi registrado para checar se aquele evento foi devidamente registrado no livro diário, por exemplo, tá? E aí tomando através desses documentos informações, consultando controles, né? Se houver um erro, por exemplo, nos estoques. Então, o controle de estoque pode ser uma das bases iniciais para fazer essa investigação. Sempre quando a gente fala de conferir informação na área contábil, nós devemos considerar também as pessoas ou o time destacados para executar as conferências, né? Então, a gente sempre fala que do ponto de vista ali da controladoria, inclusive, tá? A pessoa que faz o registro da informação não pode ser a mesma pessoa que faz a checagem ou que faz a verificação. E que em processos internos é interessante ter aí pessoas que executam tarefas diferentes, no sentido de que uma possa validar a atividade da outra, tá? Então, a pessoa que registra é diferente da pessoa que checa, por exemplo, ou que faz a validação. E ainda nós temos que olhar os objetivos, tá? Nós temos aqui ponto focal de conferência. Então, existem conferências, tá? Que são mais focalizadas num determinado aspecto da área contábil e tem conferências que são mais generalistas quanto à informação reportada. E nesse sentido, a verificação em si, ela pode ser tanto uma verificação mais rápida, por exemplo, quanto também uma verificação mais profunda, tá? Existem verificações, checagens que a gente consegue fazer de uma maneira bastante rápida ali, olhando, por exemplo, o balancete de verificação, verificando os registros em razonetes, mas tem checagens que demandam aí uma compreensão melhor, mais aprofundada do evento girador que fez com que aqueles lançamentos contábeis fossem levados e registrados na contabilidade, tá? Então, sempre levando esse tipo de consideração. E quando a gente fala de problemas ou inconsistências que possam prejudicar a informação contábil, nós devemos levar em conta que pode haver o que a gente chama de erro ou fraude, né? E aí nós teremos que fraude vai ser caracterizado como um erro intencional, né? Aquele erro causado na informação contábil foi de alguma maneira intencional, e o erro em si, ele é não intencional, tá? Então, quando a gente tem pessoas trabalhando na empresa e pessoas registrando a informação contábil, pode acontecer, eventualmente, de ter algum erro de digitação, por exemplo, um erro na hora de olhar ali as notas fiscais e fazer o lançamento, né? Um erro que não intencional, que precisa, claro, ser aí identificado e sanado quanto ao seu problema. Então, nesse sentido, acompanhando novamente aqui na nossa tela, a gente vê aqui que fraudes se constituem em tipos de ações de omissão, inserção ou alteração de registros administrativos e contábeis de forma intencional, indevida e ilícita, tá? Que interfere na qualidade da informação gerada e que tem a finalidade de beneficiar uma pessoa, um grupo de pessoas ou demais entidades, né? Então, por exemplo, quando a empresa ela evita registrar a depreciação de um item do imobilizado, ela distorce a informação, fazendo com que o desempenho econômico, a DRE, apresente um lucro mais elevado do que a empresa realmente tem, de fato, tá? Então, o lucro da empresa acaba ficando superavaliado por erros intencionais, quando não há, por exemplo, o lançamento da depreciação, tá? Isso constitui a fraude. E quando a gente fala que tem a finalidade de beneficiar uma pessoa, isso quer dizer que quando a fraude acontece, ela visa de fato beneficiar algum stakeholder ou algum participante da empresa, geralmente, tá? Já os erros em si se constituem em ações de omissão, inserção e alteração de registros administrativos e contábeis de maneira não intencional,
Então, a pessoa não tinha a intenção de causar aquele erro, né? Às vezes ela digitou, na hora de lançar a nota fiscal, ela colocou um zero a mais, por exemplo, isso causou uma distorção na informação. Então, foi um erro não intencional. Entretanto, esse erro ele causa a perda da qualidade da informação gerada. Aliás, tanto a fraude quanto o erro em si, o erro não intencional, prejudicam a qualidade da própria informação contábil, distorcendo, tá? E é por isso que a auditoria, por exemplo, ela trabalha nesse sentido de buscar identificar, tá? Se as demonstrações contábeis, por exemplo, ou se a informação contábil possui algum tipo de distorção na informação, tá? Muitas pessoas falam que a auditoria busca tratar das fraudes, né? Não é exatamente assim, tá? A auditoria, ela busca identificar, tem o seu foco na busca por identificar se aquela informação tem algum tipo de distorção ou não. E se tem distorção, identificar se essa distorção advém de fraudes ou se advém de erros, tá? De erros não intencionais, e aí tentar sanar ou propor soluções para que esses erros e fraudes sejam sanados, sejam minimizados de alguma maneira, tá? Então, a auditoria ela vai trabalhar muito neste campo aí, tá? E aí surge uma expressão que é o seguinte, a gente pode aqui acompanhar. Criatividade contábil, ou também conhecida como contabilidade criativa, que se constitui em formas legais de manipulação de dados e informações por meio de registros contábeis com a finalidade de alterar a situação patrimonial ou de resultado evidenciados nas demonstrações financeiras, tá? Então, isso aqui também leva a uma distorção da informação, tá? E se aproxima da fraude, quando aí a gente identifica funcionários ou empresários tentando aí, por meios lícitos, por meios legais, tá? Mudar a qualidade daquela informação. Às vezes muda a forma de registro, a caracterização, a maneira como o lançamento contábil aconteceu. Às vezes, quando a gente fala de contabilidade criativa, muito se identifica por erros ou mudanças na informação contábeis que são sutis, tá? Muitas vezes, tá? E que levam aí também a se aproximar de um cenário que a gente pode, se agravar, entender como fraude, inclusive, tá? Então, a auditoria, ela incentiva a minimizar, né, esse tipo de situação, para que não haja contabilidade criativa, para que nós façamos, de fato, uma contabilidade que seja realista, de acordo com a realidade da própria empresa. Retornando mais uma vez à nossa tela, a gente vê, então, que a contabilidade ela se preocupa com o controle dos processos. E quando a gente fala de checagem, a gente pergunta quem checa, né? Então, é importante que a pessoa que registra não seja a mesma pessoa que checa. A pessoa que checa não seja a mesma pessoa que autoriza, tá? E para que assim a gente crie, dentro da própria empresa, um formato de validação em que um profissional valida a atividade do outro. Isso minimiza possibilidades de conluio, por exemplo, ou de que haja ali algum tipo de compromisso que prejudique a informação contábil. Então, origens e veracidade dos fatos administrativos contábeis. Precisamos, como profissionais, buscar checar de onde vieram os fatos, o que aconteceu, né? O que realmente aconteceu, qual foi o evento econômico. Processos de solicitação e autorização. Quem solicitou, quem autorizou, de que forma isso aconteceu? Quem são os envolvidos? Quais são os níveis hierárquicos e de autoridade dessas pessoas envolvidas naquele evento econômico, naquela situação? Quais os documentos que dão base à existência daquele evento econômico? E os controles existentes? Eles existem realmente? Eles estão estabelecidos como deveriam estar estabelecidos? Ou existe alguma deficiência de controle interno, por exemplo, que levou à existência daquele erro? Então, é necessário que haja aí por parte da empresa uma preocupação quanto ao controle interno e quanto aos processos internos que a empresa possua, para que haja aí para que haja uma sustentabilidade, digamos assim, para minimizar a ocorrência de erros, a ocorrência de problemas que prejudiquem a própria informação contábil. Erros, principais inconsistências. Bem, nós temos aqui na contabilidade
a necessidade, né, de a todo momento identificarmos se está acontecendo erros ou não, tá? Porque o erro, quando ele acontece, ele pode acontecer de diversas formas, tá? Ele pode ser um erro de digitação, ele pode ser um erro de interpretação de norma, por exemplo, tá? Ele pode ser um erro de inconsistência, um erro de checagem, um erro no processo de validação, pode ser um erro advindo ali nos sistemas informatizados que a empresa utiliza para o registro contábil ou que o escritório contábil utiliza ali para registrar as operações do seu cliente, né? Então, o erro ele pode vir de qualquer lado. Às vezes pode acontecer erros por má intenção também das pessoas, tá? E isso acaba prejudicando também a informação. Então, a contabilidade ela precisa trabalhar a vigilância contra os erros que podem acontecer e que podem ali prejudicar a própria informação contábil. Então, aqui a gente vai explorar um pouco mais desse lado. Então, vejamos aqui na nossa tela a seguinte informação. Nós temos aqui principais inconsistências que podem ser aí identificadas. A gente pode ter, por exemplo, erro na emissão de notas fiscais, né, que podem envolver erro na data, nos valores, nos códigos fiscais, nos dados do comprador, nas alíquotas de impostos utilizadas, nas quantidades que foram estabelecidas naquela compra ou naquela venda, por exemplo. Erro de lançamento podem acontecer em qualquer um dos controles internos, envolvendo valores, datas, inscrições, contas afetadas. Temos também o erro de registro contábil, tá? Que envolve inconsistências nos registros dos fatos administrativos e contábeis, também como data, contas debitadas, contas creditadas, históricos, valores, omissões, duplicidades, né? Quando você tem lançamentos em duplicidade ou quando você tem lançamentos na qual utilizou uma conta contábil de forma equivocada, né? Confundiu-se ali a subconta, tá? Às vezes o erro é bem sutil, o registro até que está praticamente certo, mas está na subconta errada, né? Pode acontecer também. Nós temos, além desses, outros tipos de erros, como erros de movimentações físicas, que podem envolver dinheiro ou qualquer outro bem sob a responsabilidade de uma pessoa dentro da organização. Isso aqui é interessante porque você pode, às vezes, ter um controle de estoques, por exemplo, que esteja correto quanto às suas informações lá na ficha de estoque, mas que podem estar divergente da informação física daquele estoque existente, tá? Então, por isso, vai ser necessário mais tarde aí a conciliação, a verificação da informação de controle com a informação identificada fisicamente em relação aos estoques, tá? Erros de sistemas e controles informatizados, que derivam geralmente de falhas de programação, ali que às vezes o profissional ele parametrizou errado, às vezes, aquele sistema, ou algum erro no processo de elaboração. Isso pode gerar também, inclusive, relatórios contábeis inconsistentes, tá? Além desses erros, nós temos aqui também erros de interpretação, que consiste em juízo de valor, ambíguos em relação a determinada norma ou procedimento, tá? Os erros de interpretação geralmente estão ligados aí a divergências de interpretação da própria legislação ou então das normas brasileiras de contabilidade, que inclusive as normas, tá? As normas brasileiras de contabilidade abrem brechas de interpretação dependendo do evento econômico analisado. Isso pode fazer com que de maneira indesejada, um profissional contábil caia em juízo de valor, tá? Mas isso porque, tá? Isso acontece porque as normas, elas valorizam de fato o julgamento do contador em relação àquele evento contábil, mas mesmo assim erros de interpretação pode acontecer. E é por isso que nós temos o chamado ICPC, tá? Que você pode acessar lá no site dos pronunciamentos contábeis, que são as interpretações dos pronunciamentos contábeis, que ajudam a minimizar esse tipo de erro, que é o erro de interpretação, tá? E nós temos também o erro de mensuração, que compreende o uso indevido de critérios de valor para determinados bens, direitos ou obrigações, receitas, custos e despesas, tá? Quando, por exemplo, a empresa precisa avaliar uma informação a valor justo, mas ela mantém preservado o valor histórico, ou o contrário, ela precisa apresentar a informação a valor histórico, mas ela acaba indevidamente utilizando o valor justo para aquele registro. E isso faz com que haja um erro de mensuração na informação, tá? Então, nós temos aqui
esses erros todos a serem considerados. E quando a gente tem uma série de erros, a gente precisa considerar que nós temos a possibilidade de fazer checagens, de fazer verificações, conciliações da informação, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem lá o controle dos estoques, por exemplo, a ficha de controle dos estoques, a gente pode checar se aquela informação bate, por exemplo, com os estoques físicos que a empresa tem. Se a gente tem, por exemplo, a ficha relacionada ao controle do caixa, ao fluxo de caixa, por exemplo, tá? Ou algum relatório relacionado ao fluxo de caixa, a gente pode checar se aquela informação de dinheiro físico bate com o dinheiro físico existente ali na empresa, ou se aquele numerário registrado na ficha bate com a informação lá do extrato da conta bancária da empresa, tá? Então, a gente pode fazer essas averiguações, essas duplas checagens da informação para verificar se de fato a empresa tem o que realmente está registrado ou se tem algum tipo de inconsistência na informação. Então, a nossa preocupação como profissionais é essa, buscar essas inconsistências e saná-las, tá? E nesse sentido, conforme a gente observa na próxima tela, a gente tem aqui os testes de consistência, tá? A conciliação entre resultados e os fluxos de caixa representam um procedimento eficaz para se verificar consistências entre dois estágios. Número 1, para a diferença entre os recursos gerados e os resultados, tá? Falando aqui especificamente acerca da DRE, então a gente, na hora de checar informações, a gente precisa verificar, por exemplo, se os recursos consumidos que geraram as despesas, aqueles valores estão corretos e se apresentam corretamente na DRE, por exemplo, ou se a informação de lucro gerado pela DRE está realmente se transformando em caixa. E aí, o que a gente faz? A diferença do lucro para o caixa está justamente naquilo que a empresa tem para receber e naquilo que a empresa tem para pagar. Então, a gente verifica o que a empresa tem para receber e o que a empresa tem para pagar, para identificar a diferença entre o lucro e o caixa e verificar se essa diferença está correta, por exemplo, tá? Então, a gente busca fazer essas testagens, digamos assim, na informação para validar a própria informação. Número 2, outro entre os recursos gerados e os fluxos de caixas operacionais. Aqui com ênfase na DFC, na demonstração dos fluxos de caixa, tá? Será que a informação de fluxos estão corretas, né? As informações estão corretas? Cada fluxo está apresentando uma informação correta? Será que o fluxo das atividades de investimentos lá da DFC está correto também? Então, é necessário esse olhar, tanto na DRE quanto no fluxo de caixa, tá? Será que não houve registro errado, né? Porque às vezes o saldo final de caixa está correto, o saldo inicial também está correto, a variação também está correta, mas você identifica que a entrada registrada no fluxo das atividades operacionais está errado e deveria estar registrado, por exemplo, lá nas atividades de financiamento dentro da DFC. Então, a movimentação é existente, mas está no lugar errado ali. Então, é importante checar. Assim como é importante checar se o fluxo financeiro realmente bate ali com aquilo que a empresa tem, se ela tem aquela aplicação financeira realmente, se o valor do banco corresponde ao valor do registro contábil, ao valor que está apresentado lá na DFC. Então, essas verificações elas são fundamentais para preservar a qualidade da informação. Além disso, voltando aqui à nossa tela, nós temos também que a conciliação contábil envolve o confronto entre os seguintes elementos. Documento representativo do fato ocorrido, sempre buscando ali o documento que dá respaldo à existência daquele evento econômico ou fato contábil, tá? O controle administrativo contábil das contas afetadas, então, geralmente, a gente pode ter, por exemplo, o extrato do banco e o controle financeiro registrado na contabilidade para fazer uma espécie de confrontação ou conciliação das informações. Bem como a gente pode acessar os registros no livro diário e livro razão também para apoiar nesse tipo de conciliação. E analisar os reflexos dos registros contábeis nas demonstrações financeiras, já que se houver distorções ou inconsistência, isso pode, inclusive, em alguns casos, impactar mais de uma informação contábil contida nas demonstrações contábeis
financeiras, tá? E é por isso que nós temos, por exemplo, o CPC 23, que vai abordar as questões que a gente está discutindo aqui a respeito desses erros, inconsistências que podem acontecer, tá? Então, de acordo com o CPC 23, erros podem ocorrer no registro, na mensuração, na apresentação ou na divulgação de elementos das demonstrações contábeis. Veja que erros podem surgir de diversas formas, tá? No registro, às vezes na mensuração, às vezes no formato de apresentação, às vezes na divulgação em notas explicativas, por exemplo, tá? E os objetivos aí do controle interno que uma empresa estabelece são para proteger os ativos que essa empresa possui, produzir dados contábeis que sejam confiáveis e apoiar a equipe gestora na condução organizada dos negócios da empresa, né? Apoiando aí, inclusive, também os usuários internos da informação contábil, tá? Dito isso, nós temos aqui alguns tipos de conciliações que a gente pode aqui levar em conta. Existe a conciliação contábil, que tem uma abrangência mais ampla, mais geral, e que envolve o confronto dos saldos, entre os saldos das contas contábeis e os controles internos dessas mesmas contas, tá? Às vezes você tem lá um registro no livro razão de contas contábeis e você tem um registro gerado pela controladoria de controle interno. Então é possível confrontar controles internos e registros internos para fazer uma conciliação. Assim como existe também a conciliação tributária e fiscal. Enquanto que a contábil ela é mais ampla quanto à sua checagem, a tributária ela é mais específica e restrita, porque ela está relacionada ao registro e apuração dos tributos que são reportados para os agentes governamentais. Além do controle relativo, é claro, aos recolhimentos e obrigações acessórias, que normalmente são controles internos do próprio departamento fiscal ali da empresa. E essa área da empresa pode trabalhar essa checagem para verificar se os impostos calculados estão corretos, se o valor reportado está correto, se o valor pago também dos impostos estão corretos ou não. Há ainda a conciliação financeira, de abrangência mais específica e restrita. Ela envolve especificamente toda a movimentação financeira e envolve as contas de caixas, bancos, contas a pagar, contas a receber, mas pode contemplar também, indiretamente, outras contas contábeis. A conciliação financeira, ela é específica e restrita porque ela tem um olhar ali mais voltado ao fluxo de caixa e também aos elementos contábeis que no curto prazo tendem a se tornar caixa. A conciliação de ativos, aqui, por sua vez, é de abrangência também mais específica e restrita e envolve os ativos como investimentos, estoques e mobilizações intangíveis, geralmente relacionados aos itens de ativo não circulante e imobilizados. Quando a gente analisa mais a parte final lá do lado do ativo, né? O ativo não circulante da empresa. Então, nós temos aí essas séries de conciliações que são fundamentais sempre para verificar e checar se há inconsistência, tendo sempre aí pelo menos duas bases para verificação: o documento que dá sustentação ao evento econômico e o controle interno ou registro no livro diário, por exemplo, que a empresa possua, sempre para fazer essa conciliação, essa checagem nas informações na busca pelas inconsistências. Praticando as conferências contábeis, né, resolvendo a ASP. Bem, vamos aqui ver então uma atividade para a gente explorar mais esse processo de checagem da informação. Acompanhe só comigo a seguinte situação. Imagine que você está fazendo a conferência entre a movimentação constante no livro caixa e o razão da conta caixa da empresa onde ela trabalha. Você está revisando o processo de conferência do controle de caixa. Tanto o livro caixa quanto os registros contábeis estão sendo checados, verificados. E os dados levantados são apresentados a seguir. Então, vamos ver os dados aqui que a gente tem. Nós temos aqui um recorte do livro caixa, tá? Onde o saldo inicial era de 1.200. E aqui nós temos um registro, né, de recebimento de dinheiro referente à venda à vista de um valor de 45. Né? E aí,
a venda foi de 45, porém, do ponto de vista do caixa, o cliente entregou 50, e aí o saldo foi para 1.250 e a empresa devolveu R$ 5 ali de troco ao cliente. Deu 1.245 ali como saldo final, tá? Então, ao contar o dinheiro do caixa no final do dia, considerando para a conferência que a última operação foi a descrita nessa tabela que a gente observa, você encontrou um total de 1.195 em dinheiro e moedas. Ou seja, a gente tem uma inconsistência. O registro fala que o saldo final é 1.245, porém, ao contar fisicamente o dinheiro, foi identificado 1.195, tá? Ao questionar a funcionária sobre essa diferença de R$ 5 identificado no caixa naquele momento, você recebeu a informação de que ela havia dado troco em dinheiro, considerando que o cliente lhe dera R$ 100, e não o valor que realmente o cliente havia lhe dado, ou seja, uma nota de 50, conforme o sistema financeiro apontado. Então, a inconsistência está aí, tá? Então, geralmente quando há uma inconsistência, há um problema, é necessário investigar, né? E essa investigação muitas vezes inclui aí fazer entrevistas com os funcionários, perguntar para esses funcionários o que aconteceu, né? Como que foi aquele fato, aquele evento, né? Neste caso, a gente já identificou o problema funcionário aqui relatando, né? Para que a gente consiga fazer o quê? Fazer a correção do que realmente está no caixa em relação ao que realmente está no registro, tá? Então, voltando aqui à nossa tela, a gente pode aqui observar o seguinte, né? A partir da observação do relatório de caixa, da informação obtida junto à funcionária e da análise das razões das contas contábeis, qual é ou quais são as inconsistências aí identificadas por você, né? Então, quais são esses problemas que foram identificados? Observe que a primeira inconsistência diz respeito ao saldo da conta caixa. Este saldo está correto no relatório, porém não condiz com o valor físico conferido. Então, o que fazer? Ao conversar com o gerente da empresa, ele mesmo disse que o valor faltante deverá ser provisionado para desconto em folha de pagamento ali da funcionária, tá? Já que houve ali um erro, né, em função de responsabilidade técnica, tá? Então, o dinheiro dado, ele foi dado, né, digamos assim, um dinheiro errado e esse erro precisa ser corrigido. E aí, para resolver o problema, neste caso, o lançamento contábil de ajuste deverá ser o seguinte: na data que foi identificado o problema, vai haver ali um débito, tá? Numa conta chamada de desconto de salários por responsabilidade técnica no ativo circulante, um crédito ali na conta caixa, tá? O histórico, desconto autorizado pelo funcionário em virtude de responsabilidade sobre a gestão de recursos financeiros conforme aditivo contratual de trabalho na cláusula X, assinado em data X, tá? No valor ali de R$ 50, que corresponde justamente ao valor dessa diferença, tá? Então, para que a diferença seja aí sanada e corrigida, já que houve um repasse errado de valores e isso precisa ser corrigido para que a informação física fique equivalente aí à informação contida nos registros contábeis, tá? E assim, neste caso em específico, tá? O problema ele passa a ser sanado então. Respondendo às suas dúvidas, muito bem, agora neste momento eu abro aqui o espaço para você participar da nossa aula, enviando contribuições, perguntas, dúvidas também, tá? Vou dar aqui alguns instantes para que você utilize o nosso chat e já em seguida eu retorno aqui à nossa aula. Até já!
Muito bem, voltando aqui à nossa aula, eu recebi aqui algumas contribuições, algumas perguntas, vou ler para você, tá bem? O pessoal está participando bastante aqui, obrigado pelas contribuições de todos, né? Pessoal de Janaúba perguntando, professor, todo tipo de erro no registro contábil pode ser retificado? Existe uma quantidade de anos como limite para efetuar essa retificação, né? Se você identificar erros, tá, corrija, tá? A contabilidade ela busca sempre reportar a realidade da empresa, tá? Identificou o erro, é necessário proceder então à correção desse erro. E aí o que acontece? Se houve, por exemplo, né, acho que alguém perguntou aqui também, né, de Nova Cruz, né, a conciliação contábil deve ser feita em que período, né? E também perguntaram de Araguaína, né, professor, caso a conferência contábil seja feita atrasada e descobrir um erro após 2 meses, pode voltar e corrigir o lançamento? Eu vou juntar essas 3 perguntas, né, para responder num comentário só, né? O que acontece? Se surgiu um erro, é necessário proceder à correção. E aí, o respaldo para que você proceda à correção é o CPC 23, tá? Pode sim fazer correções de erros de períodos anteriores. Isso vai ser retratado, inclusive nas demonstrações contábeis, como ajustes de exercícios anteriores, tá? Então, é necessário proceder a essa correção aí de erros e reportar em notas explicativas, explicando as circunstâncias que levou a acontecer aquele erro, os montantes que impactaram as demonstrações contábeis, tá? Então, a natureza do evento que aconteceu, então essas informações precisam ser retratadas nas demonstrações contábeis e expressas em notas explicativas, tá? Então, se identificar erros, né, passado aí vários períodos, pode fazer a correção? Pode fazer a correção, né? E isso vai se refletir nas demonstrações contábeis e também no resultado, no desempenho econômico e no patrimônio, muitas vezes, tá? Da própria empresa, sempre pegando como respaldo, e aí fica a dica, tá? Pega como respaldo sempre o CPC 23, inclusive você pode mencionar o CPC 23 aí em notas explicativas. Nós, como profissionais contábeis, a gente deve sim, tá? Sempre proceder à correção de erros quando esses erros são identificados identificados ali quanto às suas inconsistências, tá? Para que a gente retrate a informação e faça com que a informação seja levada ao usuário da informação como fidedigna, tá? Como fiel ao que realmente é, tá bem? Eu quero agradecer a participação de todos aqui na nossa sala de aula. E vamos continuar aqui os nossos assuntos, né? Nós temos mais assuntos aqui ainda para explorarmos. Ajustes contábeis, ajustes contábeis no exercícios. Bem, a gente sabe que dentro do nosso processo da contabilidade, é uma preocupação constante a identificação de inconsistências, de erros que possam eventualmente acontecer. Uma vez identificados os problemas, o profissional contábil ele deve proceder aí aos procedimentos de correção, de ajustes da informação contábil para que aquela informação ela seja retratada como fiel dentro do conjunto das demonstrações contábeis, tá? Dito isso, analisando o que a gente vai ver agora, a gente pode acompanhar aqui na nossa tela, nós temos aqui basicamente 2 tipos de ajustes derivados do processo conciliatório ou da auditoria. Cada tipo de ajuste demanda um tipo de comportamento contábil. Nós temos os ajustes do período atual, tá? Ou do período anterior, identificados antes do fechamento e publicação das demonstrações contábeis. E nós temos ajustes do período anterior ou de períodos anteriores, tá? Identificados após o fechamento e a publicação das demonstrações contábeis, tá? Então, tanto num cenário quanto no outro cenário, a contabilidade ela deve proceder às correções, tá? Existem ajustes que vão acontecer no período atual, e aí esses ajustes geralmente são efetuados de maneira mais rápida. Existem ajustes de período anterior, tá? Inclusive, se você observar na DLPA, por exemplo, ou na DMPL, às vezes também na DRA, você encontra lá uma linha de movimentação chamada de ajustes de exercícios anteriores, que é justamente uma linha de movimentação dedicada a fazer essas correções de erros que impactaram a informação contábil, mesmo que sejam erros ali de outros períodos que tenham acontecido após o fechamento do balanço, tá? Então, problemas a serem identificados aqui
para fins de ajuste, tá? São vários problemas contábeis que a gente pode eventualmente identificar. Registros inadequados, arquivos incompletos, ajustes excessivos nos livros e contas, transações não registradas de acordo com os procedimentos usuais e contas não conciliadas com os registros, tá? Introdução de novos conceitos subjetivos ou não previstos na própria lei, como o ajuste a valor justo, tá? E aqui nós temos, a princípio, um possível distanciamento breve aqui entre a lei e a norma, tá? Porque às vezes a lei ela retrata alguns conceitos e a norma traz conceitos que a lei não aborda, né? Como, por exemplo, ajuste a valor justo, o teste de impairment, né? Que implica no provisionamento para a desvalorização de ativos, ajuste a valor presente, contabilização como imobilizado de leasing financeiro, tá? Então, esses problemas que são identificados precisam ser corrigidos. E sempre que você corrige o problema, e isso impacta as demonstrações contábeis, você reporta sempre em notas explicativas explicando o que aconteceu, qual foi a natureza daquele problema. E é por isso que nós temos o CPC 23. O CPC 23, ele trata não só da questão da retificação de erros, mas ele apresenta também as bases para mudanças de políticas contábeis, mudanças de estimativas que eventualmente venham a acontecer, tá? O CPC 23, ele visa padronizar o tratamento do dado, o tratamento dado aos ajustes derivados dos processos de reavaliação de critérios contábeis aplicados durante o registro orientado e a mensuração dos elementos patrimoniais e de resultado. Então, ele padroniza, portanto, o tratamento que a gente dá aos ajustes que nós efetuamos, inclusive quando se trata aí de retificação de erro nas informações contábeis. E aí, né, vem uma pergunta, né? O que deve ser divulgado quando existe ajustes de exercícios anteriores impactando as demonstrações contábeis? Em notas explicativas, normalmente se divulga a natureza do erro. Lembre-se que existem vários tipos de erros que podem ter acontecido. Então, o erro especificamente que aconteceu, ele é divulgado quanto à sua natureza. O montante da retificação para cada período de exercício anterior é apresentado também. O montante da retificação no início do período anterior, mais antigo, apresentado, tá? E as circunstâncias que levaram ao ajuste à correção, tá? Tudo para retratar a informação contábil que antes foi reportada. E aí, busca-se minimizar erros. O que a gente pode pensar também, tá? Porque quando a gente fala de retificar erros, de corrigir, isso é importante, tá? Mas a retificação de erros, ela é um passo ou uma situação que ocorre após a identificação do erro, após o erro ter acontecido, após o problema na distorção da informação ter ocorrido, tá? Como profissionais contábeis, nós não devemos somente nos preocuparmos com as correções de erros, que são importantes, mas devemos também tomar atitudes e ações que sejam preventivas para que esses erros não aconteçam ou para que a gente minimize a possibilidade desses erros acontecerem. E isso é feito através do estabelecimento de controles internos dentro da empresa, tá? Então, a gente trabalha também controles internos. Até mesmo o escritório contábil que tem seus clientes pode incentivar o uso de controles internos, ou pelo menos melhorar a confiabilidade da informação que é reportada entre a empresa, a cliente, e o escritório de contabilidade quando a gente analisa esse cenário, tá? Então, controles internos devem ser estabelecidos. Inclusive, são vários os controles internos, quando estabelecidos, que dão base para situações de conciliação, quando pertinente, quando precisa fazer uma conciliação, uma checagem mais rápida, tá? Então, controles internos são fundamentais para as empresas. Nesse sentido, observando aqui na nossa tela, a gente tem modelos de controle, tá? E um dos modelos de controle que se destaca é o modelo COSO, tá? Que traz um framework que abrange aí o ambiente de controle, os sistemas de controle interno e que faz parte dos esforços de todo mundo para o aprimoramento dos controles internos, sua padronização, fortalecimento da governança corporativa, tá? Em benefício dos seus investidores e demais parceiros.
E aqui fica a dica, né? Toda vez que você ouvir o termo governança corporativa, a governança corporativa nada mais é do que uma maneira de lidar com problemas em relacionamentos, tá? Relacionamentos entre stakeholders, entre partes envolvidas, entre investidores e administradores, por exemplo, ou entre empresas. E aí, a preocupação se gira, né, em torno da informação. Então, os controles internos vão garantir, ou pelo menos vão permitir que aquela informação gerada ela seja mais consistente, para que erros sejam evitados dentro da própria empresa, tá? E o COSO, ele vem ali de um comitê, tá? O modelo COSO ele é proposto por um comitê internacional que publica orientações e projetos voltados para melhorias de controles internos dentro da empresa, tá? E os aspectos relacionados aos controles internos são vários, né? A gente tem a preocupação com o ambiente de controle, com as relações que acontecem dentro da empresa, tá? Então, quando você tem lá um processo interno, e aí dentro daquele processo interno, a mesma pessoa faz tudo, né? Ela registra, ela controla, ela verifica, ela autoriza. Você tem aí uma grande probabilidade de acontecer falhas, problemas, tá? Então, uma das maneiras de se evitar problemas é você ter pessoas com funções diferentes ou pessoas nas quais vão exercer ali tarefas de validação da informação em momentos diferentes, tá? Então, a pessoa que registra não é a mesma que autoriza, a pessoa que autoriza não é a mesma que executa, tá? Então, você tem pessoas com funções diferentes, ou deveria ter pessoas com funções diferentes, de forma tal que um fiscalize o trabalho do outro. Olha só que interessante. Isso é uma maneira, tá, de se trabalhar ali a ambientação interna da empresa como forma de controle interno. Outra maneira é estabelecer normas de procedimentos internos, tá? E fichas de controle também específicas aos departamentos para que aquela informação seja melhor averiguada e controlada no dia a dia da empresa. Então, são os controles que permitem que a empresa, no seu dia a dia, tá? E também em relação aos seus eventos econômicos, minimize a possibilidade de erros. Lembre-se, existem vários tipos de erros que a gente pode e deve considerar. Inclusive, nós já conhecemos erros de mensuração, erros de interpretação, erros de procedimento, erros de sistema, entre outros tipos de erros, tá? E como existem, a possibilidade de erro ela é muito grande, tá? É necessário também a gente contrapor isso através dos controles internos como uma maneira preventiva ao erro, para que o erro, de fato, não ocorra, não aconteça, tá? Então, a gente precisa, nesse sentido, pensar e tratar também as situações do ponto de vista gerencial, não só do ponto de vista societário em relação aos stakeholders, mas também do ponto de vista gerencial, para que haja aí uma informação que seja preservada quanto à sua qualidade. Principais conciliações, conceito e processos de conciliação financeira. Bem, dentro da área contábil, nós temos a possibilidade de adotar procedimentos de conciliações, de checagens, para verificar se a informação está correta ou não. Às vezes, o erro que é identificado ele é muito sutil, às vezes o erro ele é escancarado, tá? Às vezes o erro está no relatório, está no controle, às vezes o erro está na própria identificação do patrimônio, lá do ativo, por exemplo, tá? Então é importante que a gente tenha aí nesse sentido um senso crítico, um olhar crítico em relação às informações que nós analisamos e a gente deve sim buscar fazer conciliações, pegando documentos de bases diferentes, né, como, por exemplo, o livro diário, confrontando talvez o razão com o extrato, o livro diário com o extrato, por exemplo, ou o estoque com a ficha de controle de estoque, né? Então, tendo fontes diferentes para que a gente possa fazer essas checagens e conciliações, tá? Vejamos mais aqui na nossa tela. Então, dentre os elementos que devem ser conciliados na área financeira estão a existência física dos numerários de caixa, a consistência entre o extrato bancário e o controle de contas correntes, tá? Então, você confronta o extrato com o controle de valores, tá? Basicamente. Valores efetivamente disponíveis para movimentação na conta corrente, tá? Vamos ver aqui um exemplo, tá? Quando a gente fala de conta corrente bancária, você pode ter ali
né, o controle efetivo da conta corrente. Então, aqui neste controle, a gente tem ali um saldo anterior de 84.500, houve ali um depósito de 2.500 em 1/7, e aí o saldo foi para 87.000. Depois, houve um outro depósito ali na conta corrente também, tá? Então, 2 depósitos acontecendo na mesma data. Este outro depósito, ele foi no valor de 13.000, e aí o saldo final no controle aparece como 100.000. Então, no mesmo dia, houve 2 depósitos, e aí os saldos, ele sai lá de 84.500 a 100.000, tá? Então, esse aqui seria um recorte, tá? De um exemplo de controle de conta corrente bancária, que poderia até representar, inclusive, a semelhança do que acontece no diário, quando a gente observa ali os lançamentos contábeis da conta de banco, ou no livro Razão, né, observando ali o razonete da conta banco, tá? Então, aqui a gente tem o controle da conta corrente bancária, tá? Então, visto isto, é possível observar que o saldo inicial da conta corrente bancária, tá? Número 555 do Banco Financeiro, no dia 1, era de 84.500. Então, o saldo inicial, 84.500. No mesmo dia, houve 2 depósitos, um em dinheiro e o outro em cheque, tá? Observa-se que no controle bancário, o saldo final, após esses depósitos, essas operações, ficou ali de 100.000, porque houve 2 depósitos ali que foram registrados no controle. Mas e o extrato bancário? O que ele apresenta, né? Será que ele vai apresentar a informação correta? O que ele apresenta considerando aí a mesma data, né? Então, se a gente acessar aqui neste exemplo o extrato da conta corrente, a gente vai identificar ali o saldo inicial de 84.500. Nós temos ali o depósito em dinheiro de 2.500 aqui na entrada, lá no extrato, e um saldo final de 87.000. Mas espera aí, o saldo não deveria ser 100.000, né? O extrato ele vai apresentar também aqui lançamentos futuros. Aquele depósito feito no dia 1, ele só vai ser compensado dias depois. Ele vai levar aí cerca de 48 horas para ser compensado, tá? Então, do ponto de vista das operações bancárias, os 13.000 só vai ser compensado efetivamente 2 dias depois, para que o valor fique ali a 100.000. Então, na data do dia 1, nós temos o extrato mostrando 87.000 e o controle mostrando 100.000. Nós temos, então, portanto, essa divergência na informação e a gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa, tá? Então, o controle mostra que é 100.000, mas o banco, no seu extrato, ele retrata que aquele cheque ainda não foi compensado, ele está sendo analisado e processado para compensação em até 48 horas, tá? Então, o que a gente deve considerar? A gente considera inicialmente que há uma divergência, tá? Há uma divergência entre o extrato e o controle contábil e a gente precisa lidar com essa inconsistência informacional. Então, voltando à nossa tela aqui, a gente, analisando o extrato da conta corrente bancária apresentado no quadro, observa-se que existem os mesmos registros observados no controle interno da empresa. Todavia, o saldo final, na data de dia 1/7, não são correspondentes, tá? Ocorre que somente depois de transitado o prazo de 48 horas é que o valor correspondente aos cheques estarão disponíveis no banco para a movimentação efetiva da empresa, embora já esteja reconhecida o respectivo depósito, tá? Então, o que acontece? A contabilidade, especialmente se esse caso ficar à vista aí do auditor, por exemplo, no processo de auditoria, é possível o profissional contábil ou o auditor trabalhar ali um papel de trabalho, tá? Em relação a essa questão. E aí fazer uma consideração em relação a essa informação dos 13.000, tá? Então, você tem ali o saldo conforme o controle da empresa, tá? O controle da conta corrente de 100.000 ali. E você tem nesse papel de trabalho a consideração quanto aos 13.000, tá? Que é um valor de cheque que está sendo compensado em 48 horas. Tá? Então, isso é colocado no papel de trabalho como um ajuste, tá? Dos 13.000, para que haja ali
uma espécie de conciliação com o valor do extrato. E aí o que acontece? Neste papel de trabalho, que inclusive a auditoria ela trabalha, ela coloca algumas observações aqui, né, dizendo que o saldo confere com os registros contábeis, bem como o histórico refletem os fatos, tá? E que os cheques deverão estar disponíveis ou compensados 2 dias depois. Então, a informação retratada, ela essencialmente está correta, né? Se a gente considerar aqui que, no final das contas, tudo vai resultar em 100 mil após a compensação do cheque. Porém, a divergência é apenas temporal, tá? O cheque, ele vai ser compensado em 48 horas e isso é colocado na observação, tá? Então, ajustes necessários são feitos aqui em função desse tempo, do prazo de compensação dos cheques depositados, tá? Os controles internos e procedimentos de registro sem necessidade de mudança. Você só registra num papel de trabalho esse controle quanto à divergência temporal existente em relação aí aos cheques, tá? Então, você tem ali 2 controles diferentes, né? O extrato e o controle, melhor dizendo, né? 2 documentos diferentes. E aí esse ajuste acontece aí no papel de trabalho e é observado, ó, apenas em 2 dias o valor vai estar ali disponível, embora esteja controlado os 100 mil ali no controle, efetivamente para o valor disponível para uso só estará efetivamente disponível após 2 dias, tá? Então a contabilidade ela vai trabalhar bastante nesse sentido, a auditoria também, tá? Sempre trabalhando aí os papéis de trabalho, sempre trabalhando essa necessidade de conciliar as informações para identificar se a informação está correta ou não. Neste caso aqui a diferença é apenas temporal, né? Ainda bem que não é nada relacionado a valores, por exemplo, divergência de valores, tá? Mas é importante ficar atento que às vezes as mudanças são sutis, podem acontecer aí mudanças que podem simplesmente não impactar nos valores, mas impactar, por exemplo, na informação qualitativa da informação, às vezes no termo da conta, por exemplo, tá? Ou na informação retratada em notas explicativas, pode acontecer também. Resolvendo a SP, praticando a conciliação contábil. Bem, vamos ver aqui então uma situação para a gente pensar mais nesse processo de conciliação da informação contábil. Veja só. Numa situação hipotética, tá? Títulos já quitados pela empresa podem ser reapresentados. A conciliação contábil pode apurar esta irregularidade a tempo de se tornar a tempo de tomar, né, do profissional tomar alguma ação corretiva, no caso do processo de conciliação ser executado periodicamente ou de forma contrária à identificação do problema ocorrer tardiamente, mas existem outros problemas, tá? Então, a conciliação contábil, tá? Serve como maneira de apurar problemas e irregularidades e fazer com que a gente tenha caminhos para tomar ações corretivas em relação aos problemas identificados. Dito isso, observe só essas informações. Aqui nós temos um controle de estoque. Veja que aqui nesse controle de estoque nós temos o saldo anterior de 1.000 ali no final, né? 1.000 de saldo anterior. Houve aqui uma aquisição a débito de 800, e aí o saldo foi para 1.800. Depois houve a baixa por devolução de 800, o saldo retornou para 1.000, né? E mais tarde uma nova aquisição de 500, e o saldo foi para 1.500, certo? E aí, aqui é a ficha de estoque. Aparentemente tudo certo. Quando a gente olha agora o razão da conta de estoques, né, que é o estoque de perfume aqui dessa empresa, nós temos lá o saldo anterior 1.000, e aí houve ali uma aquisição de 800, o saldo indo para 1.800, depois nós temos uma baixa por venda de 800, o valor indo para 1.000, depois uma aquisição de 500 e o saldo final indo para 1.500. À primeira vista parece que está tudo certo, né, nas informações. Porém, o erro aqui é muito sutil. O erro aqui está relacionado à informação qualitativa, tá? Então veja que no controle de estoque os R$800 a crédito está escrito como baixa por devolução, enquanto que no razão está escrito baixa por venda, tá? Então nós temos uma divergência. Embora o valor numerário, né, esteja correto, a informação qualitativa está divergente, tá? Então, analisando os quadros 1 e 2, percebe-se que os saldos finais de ambos os relatórios são exatamente iguais. Ou seja, nos dois casos, os saldos equivalem a 1.500.
Se fôssemos considerar apenas este quesito para avaliar a informação como relevante, a resposta ao questionamento que fizemos seria sim, se a gente considerasse apenas a informação quantitativa. Bastaria checar os saldos para que no balanço patrimonial a conta de estoque estivesse com o saldo correto, tá? Não levaria a uma distorção no balanço patrimonial em princípio, quando a gente considera, por exemplo, um balanço patrimonial visto de uma maneira mais sintética, tá? No entanto, existe a divergência e ela é sutil. Observe que nos quadros 1 e 2, a linha correspondente à saída de valores dos estoques, né, tem ali uma informação diferente. Então, na contabilidade está registrada a informação de que a baixa se deu por devolução, enquanto que no controle interno está registrado que a baixa se deu por venda, tá? Então, a baixa daquele estoque ou foi por devolução ou foi por venda, né? Então, o controle está divergente ali da ficha, né? Embora, né, os valores sejam os mesmos, que problemas poderia estar escondendo essa divergência de histórico? Por que este problema aconteceu? O que fazer para evitar que isto volte a acontecer? Então, são perguntas que a gente como profissionais, a gente levanta naturalmente quando a gente identifica uma situação como essa. Haverá oportunidade ainda para responder a essas questões, todavia, o que a gente precisa compreender aqui, a partir dessa situação descrita, é que não é suficiente, tá? Não é suficiente apenas confirmarmos que os saldos das contas contábeis estejam iguais aos saldos dos controles internos. Nós devemos também ficar atentos à informação qualitativa que está sendo ali reportada, tá? Então, a conciliação torna-se necessária de forma a ampliar as checagens e as conferências como intenção de validar as dúvidas que apresentamos no parágrafo anterior, tá? Então, para que a gente sane essas questões, né, que são levantadas, a gente trabalha aí a conciliação, a checagem, conferência da informação, tá? Pode ocorrer, no entanto, o processo de conciliação não identificar problemas mais profundos envolvendo o registro dos fatos. Por isso, entra em cena a auditoria, que se baseia de forma preliminar na avaliação de riscos envolvendo as práticas administrativas de controle. Inclusive, é a própria auditoria que vai ter a capacidade de se aprofundar mais nesse processo de identificação de erros ou problemas, tá? Que estejam causando distorção na informação contábil. Tá? Lembrando que o foco da auditoria é sempre trabalhar, é sempre exercer as suas funções de forma a minimizar ou corrigir problemas que estejam causando aí distorção na informação. Veja que o problema aqui está relacionado, ou foi relacionado, a uma informação qualitativa, uma mudança bastante sutil ali de divergência, né, entre o controle da ficha e o controle ali do razonete. Então, o saldo não impactou, o valor final não foi impactado ali da conta em si, mas a informação qualitativa ela se apresentou divergente. Então, é nesses detalhes que a gente também precisa estar atentos quando a gente fala aí de verificar as informações. Não é só os numerários, tá? Mas é também a informação qualitativa que a contabilidade está trabalhando. Então, talvez aqui aliar melhor, né, a maneira como o controle interno está sendo trabalhado com o controle ali relacionado aos estoques, nos razonetes, tá? Conciliar os procedimentos em relação ao registro nos dois controles, talvez resolva aí as questões, tá? Ter um procedimento que faça com que a mesma informação seja registrada aí de forma simultânea, tanto no razonete quanto também ali na ficha. Isso poderia, por exemplo, minimizar esse tipo de risco quanto à ocorrência deste erro. Respondendo às suas dúvidas, muito bem, agora eu deixo um momento aqui para você enviar mais uma vez suas perguntas, suas dúvidas, seus questionamentos. Vou dar alguns instantes aqui para você e em seguida a gente já retorna à nossa aula. Até já!
Muito bem, voltando aqui à nossa aula, recebi aqui algumas perguntas, tá? Vou ler para você. Foi perguntado aqui, pessoal de Janaúba, tá? Um abraço a vocês que estão acompanhando aqui a nossa aula. Professor, a diferença que teríamos na informação incorreta relacionada à baixa por venda ou por devolução ocasionaria a diferença no custo do produto vendido da ficha de estoque, comparando com o saldo da conta no livro Razão? Em relação ao valor, não, tá? Neste caso que a gente viu, o valor em si não seria impactado, tá? O custo em si não seria impactado. O impacto aqui se dá em relação à informação qualitativa, tá? Enquanto que no Razão está uma informação, na ficha de controle de estoque está uma outra informação, né? E aí você fica na dúvida, será que foi uma baixa por devolução ou uma baixa por venda? Tá? Então, a informação qualitativa, ela vai criar essa dúvida, essa divergência, ela vai criar essa dúvida. Tá? Quanto aos valores, neste caso que foi visto, não haverá nenhum tipo de impacto. Tá? Pessoal perguntando aqui também, me corrijam, tá? Arapiraca, né? Pessoal perguntando, professor, estes papéis de trabalho são documentos que devem ser anexados à escrituração ou só apenas para cruzamentos de dados? Normalmente os papéis de trabalho são trabalhados por auditores, tá? Os auditores vão trabalhar os papéis de trabalho nesse processo de conciliação e checagem da informação. O contador pode até também trabalhar aí os papéis de trabalhos também para verificar a informação, tá? E esse papel de trabalho é um documento mais de uso interno, ou mesmo da auditoria interna, ou mesmo da própria empresa ali, para correção de erros, tá? Então, são documentos internos que a empresa ela vai guarnecer para justificar aquela correção, tá bem? Pessoal perguntando, quando o erro é corrigido, né, e gera impostos a pagar, este valor a recolher terá juros e atualização pelo prazo, né, de atraso no pagamento do mesmo. De quem é a responsabilidade do pagamento desses juros? Do empresário ou do contador? Né? A responsabilidade é da empresa. E aí, quem comanda a empresa, né, digamos assim, é o empresário que precisa lidar com a situação e o contador é corresponsável, porque foi ele quem gerou a informação. Tá? Então, a gente tem o contador corresponsável com o empresário, mas qualquer divergência de impostos a pagar, por exemplo, vai recair sobre a empresa para que haja ali o devido pagamento. Quero agradecer a todos aqui que estão acompanhando aqui a nossa aula, tá? Obrigado pelas perguntas e pelo questionamento, tá? Mais dúvidas a gente pode conversar depois na nossa aula atividade. Vamos refletir, questão para reflexão. Mesmo não se tratando de uma ação ilícita ou ilegal, o que justifica a preocupação com a prática da contabilidade criativa, né? Pensando aí na contabilidade criativa. Na verdade, nada justifica a contabilidade criativa, porque como profissionais contábeis a gente deve prezar pela qualidade da informação contábil. E já estendendo aqui as nossas considerações finais, a nossa aula, tá? Nós devemos, como profissionais, pensar aí, de fato, na qualidade da informação, sermos preocupados em gerar informações que sejam confiáveis e úteis ao processo de tomada de decisão. E qualquer coisa que interfira numa boa qualidade informacional deve ser sanada ou minimizada, seja em termos de ação preventiva, seja em termos de correções de erros, tá? E aí utilizando os mecanismos devidos para fazer essa conciliação da informação contábil. Nós temos aí diversos ferramentais, diversos procedimentos para as conciliações, para que a gente minimize esses erros. E estabelecer também controles internos vai ajudar a evitar essas possibilidades ou minimizar essas possibilidades de ocorrência de erros. Porque, como profissionais contábeis, a gente precisa ter sempre informações confiáveis, informações úteis, relevantes ao processo de tomada de decisão, tanto para o usuário interno quanto também para o usuário externo. Quero agradecer a todos que me acompanharam aqui nesta aula de hoje. Muito obrigado e nos vemos então na nossa próxima oportunidade. Até lá!